Oi, Stays, oi, bebê Stay, como vocês estão aqui mais longe um pouquinho, para poder falar com vocês. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Há muito tempo que eu não coloco um vídeo aqui com a minha carinha, né? Hoje não tá frio, muito frio, mas eu tô com frio dentro de casa. O último vídeo que eu coloquei aqui foi do Hyundai, falando sobre o Hyundai, que era um plano que eu tava fazendo pro canal, tirar um pouco pro canal para poder fazer vários quadros aqui. Tem alguns, eu até fiz o pessoal votar, falei um pouco sobre isso e tal. Se vocês rodarem aí no canal, vai ter os vídeos, pesquisa rendinha, alguma coisa assim, ou o nome do quadro. Eu deixo o link aqui só. E agora que eu me sinto preparada para vir aqui mostrar minha cara de novo para vocês. Eu, na época, foi em abril, fiz um post no YouTube, na comunidade do YouTube, falando o que tinha acontecido e como eu tava me sentindo, né? Foi. E tá sendo um período difícil ainda. Pra quem não viu o post, basicamente aconteceram algumas coisas, né? Mas o pior foi que meu pai, em abril, depois daquele vídeo, acho que foi 2 dias depois do vídeo que eu postei, meu pai teve um mal súbito e faleceu. Foi do nada. Então foi uma situação muito difícil pra mim, assim. Eu já tinha falado sobre o luto da morte do meu irmão. E meu pai foi simplesmente assim, ele foi jogar futebol e morreu do nada. E a BTZ tava com um problema de saúde, não tinha, porque ele ia pro médico sempre, ele inclusive tinha feito exame cardíaco. Algumas pessoas especularam que ele podia estar com. Ele foi jogar e tava muito quente no dia que. Eu moro no Rio, né? E tava muito quente no dia no Rio. E poderia ser, mas ele, tipo, passou uma, tipo, 9 e pouca. Os amigos do futebol levou ele de carro pro hospital. E tentaram de tudo e ele faleceu, tipo, 10 e pouca da manhã. E eu tava trabalhando, de novo, sabe? E nesse dia em particular, eu queria deixar claro aqui que eu tive um colapso mental, assim. Foi muito difícil pra mim. Mais difícil do que muitas outras coisas que eu passei, assim. O meu pai, então, e o que acontece? O que aconteceu? Eu sou filha única. Minha mãe e meu pai são separados, divorciados. E a família do meu pai toda é do interior. Então, eu fui pro hospital e foi assim, gente. Eu recebi a notícia, eu recebi a notícia que meu pai tava no hospital. Eu fui pro hospital e eu fiquei lá um tempo e deram a notícia. Eu tava completamente sozinha. Eu não tava com a minha mãe, eu não tava com minha amiga, eu tava completamente só. E minhas melhores amigas trabalham longe. Então, assim, não tinha como vir. Então eu fiquei muito sozinha, muito solitária. E quando eles me deram a notícia, eu tinha que falar pra minha família que tinha acontecido. E o meu cérebro começou a dar um colapso, assim. Eu não sei explicar, gente. Eu comecei a. Foi muito difícil. Aí eu tive que tomar um calmante. Aí eu liguei pra família do meu pai. E a família do meu pai é muito próxima, assim, né? É a família do interior, que eu sempre vou. E aí eles vieram. Só que tava todo mundo sofrendo muito. E eu tava ali, tendo que tomar decisão de tudo. Eu não podia chorar, sabe? Eu não tava conseguindo chorar. Eu tive que me manter muito forte. Então eu acho que eu usei muito o meu cérebro que eu não conseguia quebrar, sabe? Mentalmente na frente de ninguém. Então eu saía, respirava. E o velório dele durou muito tempo. Eu não queria que o velório durasse tanto. Mas meu pai, ele cuidava de futebol de criança de ONG. Então, meu pai era aposentado e tomava conta de ONG de criança. Então tinha muita criança. Eu falei, cara, as crianças vão querer se despedir. Então eu deixei velar meu pai por muito tempo. De 9 da manhã até 2 horas da tarde. Foi.
E tudo perguntava a mim, pode fechar o caixão, pode fazer não sei o quê, pode. Então eu tava tentando me manter sem chorar, assim, sendo forte, porque a minha família toda tava quebrada. Eu acho que o fato disso ter acontecido me prejudicou um pouco, porque eu não conseguia quebrar. Tipo, eu queria me manter forte. Então as pessoas vinham falar comigo e eu ficava prestando muita atenção no que elas estavam me dizendo. Eu falava, eu tenho que lembrar que essa pessoa tá falando comigo, eu tenho que lembrar que essa pessoa tá falando comigo, eu tenho que lembrar. Porque na morte do meu irmão eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu lembro de algumas situações. E eu ficava, eu preciso lembrar que essa pessoa tá falando comigo. E eu fiquei trabalhando meu cérebro pra ele ficar sã, sabe? Eu acho que isso não me fez bem. E aí, pra completar, quando eu fui por casa das minhas tias, da minha tia e dos meus tios, dos meus primos, e depois fui pra casa de um primo meu, dos meus dois primos, que moram no sítio, que é onde eu geralmente fico, que é um lugar que não tem nada. E foi a melhor decisão que eu tomei, sabe? Eles foi, eu acho que naquele momento eu percebi que eu amava muito mais eles do que eu imaginava. E aí, quando eu voltei, eu tinha que resolver roupa, porque meu pai tinha acabado de se casar, né? Meu pai tinha acabado de se casar, não, meu pai tinha acabado de se juntar com uma senhora e as coisas dele estavam lá. E ela pediu pra eu ir porque ela não conseguia fazer. E aí eu fui resolver coisa de roupa, de documento, de devolver. Inclusive, eu não consegui fazer tudo ainda. Tem um montão de roupa dele aqui ainda. Porque meu pai tem muita roupa de time de futebol. E aí eu tive que ouvir a seguinte frase que falaram de mim no enterro do meu pai. Nem parece que ela perdeu um pai. Porque eu não tava enlouquecendo e chorando igual uma doida, né? Eu quero falar uma coisa pra vocês. Quando é você que tem que resolver tudo, você não chora mais. Eu chorei muito quando me deram a notícia. Eu tive o apoio da minha amiga que foi lá, largou o filho dela com o marido, foi lá ficar comigo. E eu choro todo dia. Tem um dia que eu não choro. Porque pela primeira vez, eu acho que eu nunca não falei isso pra ninguém ainda. Não falei pra minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, a Pipa. A minha melhor amiga, a Pipa, acho que é a única pessoa que eu falei, a única pessoa que eu consigo realmente me abrir sentimentalmente. Porque eu me sinto desamparada. Completamente desamparada. Eu me sinto. Toda vez que eu paro e penso, ah, tem que fazer tal coisa, eu ainda penso no meu pai. Porque ele que fazia certas coisas por mim, sabe? Não é minha mãe, não é minha melhor amiga, não é meus amigos, não é. Era ele. Uma das vezes que, por exemplo, uma das coisas é a responsabilidade com a minha cachorra. Com as minhas cachorras, né? Eu tenho duas cachorras. E toda vez que eu viajava, eu cheguei a falar isso aqui. Meu pai que tomava conta delas. E ele fazia isso com muito amor. Ele gostava, ele amava cachorro. Então ele adorava. Quando eu me mudei pra essa casa, que essa casa é nova, ele ficou muito feliz porque tinha espaço para as cachorras. Porque é um quintal grande, né? Eu não queria fazer nada. Eu não queria postar vídeo, eu não queria. Eu não tinha força, eu não tava feliz. Eu fiquei um mês, assim, sem sair da cama. Depois que eu voltei. Eu fui trabalhar, obrigada, sabe? E o Stray Kids não tava mais preenchendo aquela situação. Eu comecei a ver as coisas dele, mas eu não sentia a mesma. Acho que foi a primeira vez que eu senti que eu achava que eu ia perder, além de tudo, a única coisa que me fazia feliz durante meu dia, que era os Stray Kids. Até que eu vi um vídeo do. Aí passou um mês, eu até postei algumas coisas aqui na comunidade. Não postei vídeo, eu postei notícia. Foi na época que os meninos estavam indo pro Met Gala. Met Gala foi nesse mesmo período. E eu lembro que eu vi um vídeo do Lino e do Sumi. 누가 졌어? 리노요. 너가 제일 좋아하는 사람. E eu, pela primeira vez, eu ri com sinceridade, sabe? E naquele momento, meu mundo deu uma acabada, assim. Eu olho em volta, eu me sinto completamente sozinha. Eu tô estudando, voltei a estudar. Né? E nesse período, gente, aconteceu um monte de coisa. Porque começou tudo a desmoronar, sabe? Depois disso, minha cachorra ficou doente. Agora minha cachorra, não sei nem se ela tá aqui. Não tá aqui a outra. Aí minha cachorra ficou doente. Aí eu tive que gastar dinheiro. E assim, sabe o que é mais triste? Porque
Meu pai estaria comigo fazendo isso tudo. Eu comecei a fazer tudo sozinha demais. E o mais interessante que eu tô estudando é. Eu não vou falar o que eu tô estudando, mas eu tô estudando. E eu falei pro meu pai assim, pai, se eu precisar sair muito, viajar muito, porque meu trabalho, o que eu tô estudando, envolve sair muito de casa. Não tem um lugar fixo, né? Aí ele falou assim, claro que eu fico com elas. Lógico, Beatriz, não tem nada a ver. E agora? Eu tô fazendo isso tudo e eu não sei como vai ficar meus cachorros. Quem vai cuidar dela quando eu tiver que. Então eu fiquei um período sem fazer nada aqui no canal. Eu acho, eu achava que eu ia ficar pronta muito rápido. Eu falei, não, eu sou forte. Primeira semana, eu falei, eu sou forte. Não, tá tudo certo, né? Quando passou um mês eu não queria levantar. Passou 2 meses e eu tava muito mal. Aí já tinha acontecido, eu não consegui conseguir o trabalho que eu queria, eu não consegui o. Aí minha cachorra ficou doente, eu tive que gastar o dinheiro. E eu gastei mais dinheiro esse mês, porque eu tive que voltar lá com ela, porque ela tá com nódulos no peito. Então acabou tudo, acho que eu mudei um pouco de posição do vídeo. Então acabou tudo se tornando muito difícil, sabe? E foi piorando, piorando. Passou muita coisa na minha cabeça, coisa que eu não posso falar nesse vídeo, sabe? E agora eu tô estudando. E parece que não tem fim. Minha vida parece que tudo dificulta, tá tudo difícil demais. E por que eu resolvi gravar? Hoje eu consigo gravar. Ainda é difícil aparecer aqui vulnerável, porque a sensação que eu tenho é que eu tô muito vulnerável. Que eu tô muito exposta. Eu sou uma pessoa muito discreta. Eu gosto de ser discreta. Eu tô muito sobrecarregada mentalmente, fisicamente. E nisso tudo, o que acontece? Eu me sinto só. Você não tem amigo? Eu tenho, gente. Mas a sensação que eu fui desamparada de todas as formas. Eu tô me sentindo sem alicerce, sem chão. Eu acho que é a primeira vez que eu me sinto completamente sozinha, sabe? Que não tem a ver. Minha mãe se esforça muito, 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 muito. E minha mãe se esforça muito, tá se esforçando muito pra ser uma mãe presente. Ela sempre foi, tá? Minha mãe nunca foi ausente, não. Minha mãe sempre foi muito presente. Eu, pelo menos, tentava ser e tento ser. Mas eu sinto que ela tá se esforçando cada vez mais, sabe? Eu sinto que. Aí que acontece? Eu sinto uma responsabilidade muito grande com ela, porque eu sinto que eu preciso me manter mais viva ainda, sabe? E é tudo muito difícil, muito complicado. Porque eu tô gravando esse vídeo pra falar o motivo que eu não tô fazendo os quadros, eu não senti a vontade de fazer. Eu tô estudando muito também. Eu tô gostando de gravar, de botar vídeos com notícias, mas assim, não é sempre que tem uma notícia que vale fazer um vídeo, porque às vezes as notícias dão 1 minuto de vídeo e não vale a pena. A não ser que tenha vídeos, né? Às vezes só tem fotos ou informações e não vale a pena, porque eu não sou fanbase, né? Eu sou só uma pessoa que ama os Stray Kids e fica passando coisa deles. Mas de repente eu me vi com 1.000 pessoas inscritas no meu canal e eu não sabia o que falar, o que fazer. Oh, meu Deus, quem ensinou onde essas pessoas surgiram? E tem tanta gente que faz conteúdo de Stray Kids, tanta gente que faz conteúdo de K-pop, sabe? E eu não sei o que dar de conteúdo para as pessoas, assim, sabe? Eu faço o que me dá doido e falo, e faço. Eu pensei em falar tanta coisa, mas assim, eu de repente me dá um branco, sabe? Eu tô num branco. E eu pensei em fazer algumas coisas relacionadas a outros idols. Gente, eu não tenho outro, eu não sou fã de outros grupos, não, tá? Eu gosto só eu sou fã só do Stray Kids, é o único fandom que eu faço parte. Tem grupos que eu gosto, que eu admiro, que eu ouço música, que eu amo uma música. Mas não sou do fandom, sabe? Provavelmente nem serei, porque, gente, eu sou muito difícil de entrar pra outro fandom, assim. Então eu queria uma sugestão. Eu queria conhecer outros grupos, né? Eu conheço alguns, que eu tenho admiração, que eu conheço algumas músicas. O meu favorito depois do Stray Kids hoje seria a Mamamoo. Gosto muito do Mamamoo. O segundo grupo que
Depois do Mamamoo, acho que eu gosto muito do Card. É um grupo muito legal também. Eu ouço também ITZY. ITZY eu conheço menos, assim. Eu conheço bastante delas, mas menos do que o Mamamoo, por exemplo. XG, que eu sei que não é K-pop, grupo global e blá blá blá. Mas vamos botar aqui. XG. E eu, ultimamente, eu ando me interessando muito pela Kiss of Life. Eu conheço elas bem antes, na época do debut. E ultimamente eu tô me interessando por N-Mix. Pela uma música específica. Eu não sei das personalidades, não sei falar os nomes. Mas tem uma música que eu gostei muito. Duas músicas, na verdade, que eu gostei muito. Eu já conhecia ela, já ouvia as músicas, mas assim, não tinha interesse tanto como eu tenho hoje. E eu queria fazer alguma coisa e eu queria sugestões. Eu vou deixar aqui mais ou menos como eram os quadros que eu queria fazer. Ou a gente poderia fazer alguma coisa relacionada aos Stray Kids, sei lá, fazer comentar sobre alguma coisa que vocês têm curiosidade. Por exemplo, porque eu tava pensando em fazer um vídeo falando sobre coisas que vocês querem saber se é verdade. Por exemplo, tem umas coisas que aparecem aqui que eu fico, gente, todo ano aparece. Meme que acham que é o Hyunjin e o Han, assim, tipo, toda hora aparece. Então eu vou fazer talvez uma votação para uns dias próximos, que eu vou falar para vocês, porque eu tô passando por uma situação muito difícil aqui em casa com a minha cachorra. O que eu quero fazer? Eu pensei em duas coisas a princípio, aí vocês votem e depois me falem. Não vai ser hoje o vídeo, eu vou falar. Eu vou botar, no final desse vídeo, eu vou botar, já tá lá, coisa. Quando eu botar esse vídeo, eu vou botar, porque hoje é segunda-feira, eu não sei quando eu vou botar esse vídeo. Quando eu vou estar feliz pra botar esse vídeo. Eu pensei, o primeiro vídeo, vocês me botarem perguntas de coisas que vocês querem saber se é verdade ou mentira. Porque assim, gente, tem umas coisas que acontecem. Assim, curiosidade que vocês têm, tipo assim, que vocês têm vergonha de falar comigo, me existei, que você tem medo de levar fora, você tem medo de achar que é bobeira perguntar. Pode me perguntar que eu vou responder muito feliz pra vocês, tá? O que é verdade, o que não é. Perguntas e respostas sobre os Stray Kids, tá? Então é tipo, pra Baby Stay, perguntas e respostas sobre os Stray Kids. Aí eu vou fazer se vai ser o perguntas e respostas sobre os Stray Kids. Vocês fazem a pergunta e eu dou a resposta. Aí vocês vão me dizer se aí eu vou falar pra vocês, isso. Claro que eu não vou saber tudo pra responder pra vocês, mas eu vou pesquisar pra falar pra vocês, tá bom? Por exemplo, alguma fala. Beatriz, essa fala existiu? Beatriz, de onde é essa foto aqui? Outra coisa que poderíamos fazer também eu pensei em analisar a música dos Stray Kids, mas eu tenho uma música específica que eu quero analisar, que é essa música aqui. Eu não vou falar porque eu não sei falar essa letra, essa palavra, mas aí é muito difícil. Eu pensei em analisar ela porque, gente, todo ano, todo mês vem alguém falando mal dessa música. Eu amo essa música, assim, essa música é de uma genialidade. Eu queria compartilhar a genialidade de vocês analisando essa. Uma hora ou outra vai acontecer esse vídeo. Mas eu queria qual vocês quisessem primeiro. Então, se for as perguntas e respostas sobre os Stray Kids ou sobre a análise da genialidade dos Stray Kids com essa música. E eu fiz esse vídeo exatamente para isso, para desabafar um pouco, falar para vocês um pouco o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo. Tá muito difícil ainda, tá? Por isso que às vezes eu não posto vídeo sempre por N motivos. Um desses motivos, às vezes não tem mesmo o que postar, gente. Às vezes não tem acontecendo nada, assim. Aí eu seleciono as informações que eu acho mais relevantes. Mas principalmente, eu não tô me sentindo feliz, eu não tô me sentindo confortável, eu não tô me sentindo com vontade de levantar. Às vezes eu vou trabalhar arrastada, me perguntando por que eu tô levantando. Então, assim, eu tô passando por um período de depressão. Eu não vou falar depressão, mas por um abatimento do luto ainda tá muito forte dentro de mim. Porque meu pai morreu em abril, já está em agosto. Foi meu primeiro dia dos pais sem ele, que foi ontem. Foi meu primeiro aniversário sem ele. Esse ano vai ser meu primeiro tudo sem ele. Então, assim, eu passei pelo Dia das Mães, eu passei pelo aniversário dele, que meu pai fazia aniversário em junho, 22 de junho. Eu passei pelo aniversário dele, eu passei pelo meu,
Eu passei pelo Dia dos Pais. Vou passar pelo... Agora esse mês, além do aniversário, Dia dos Pais, seria o aniversário do meu irmão. Eu vou passar pelo Natal, Ano Novo, Carnaval, tudo, sabe? E uma das coisas mais tá sendo muito difícil. Não vou enganar vocês, não. E então, eu preciso respirar, às vezes. Então, nem é sempre. Não é só porque não tem coisa, é porque eu não consigo, sabe? E pra completar tudo isso, eu tô diminuindo minha carga horária de trabalho porque eu não tava aguentando mais. Eu cheguei a um ponto que, é a primeira vez que eu vou falar isso, eu tive que diminuir minha carga horária de trabalho, então meu dinheiro diminuiu muito, porque eu não tô suportando mais. Eu não tenho força pra, às vezes, sabe? Então tava muito mais difícil. Então eu quero agradecer vocês por ter tido muita paciência. Apesar de todos os problemas que o fandom passa, eu ainda acredito que esse é um fandom maravilhoso. E a gente pode... Tem muita coisa que a gente pode conversar e bater papo. Eu tô pensando em fazer uma live no TikTok, mas se eu fizer eu falo. Porque eu sou obrigada a fazer live lá pra poder monetizar, sabe? E, enfim, espero que vocês entendam. Obrigada por vocês se inscreverem no canal sobre os kids. Obrigada por estarem aqui e confiarem em colocar. Porque eu sei que tem muita gente mais eficiente, mais engajada, mais amorosa, mais profissional do que eu, inclusive em outras redes sociais e nessa, para falar sobre os Stray Kids K-pop, mas vocês preferiram se inscrever aqui, né? E isso é muito legal, tá? Então, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tentem encontrar a dose de felicidade de vocês, como eu tenho tentado todo dia, e cada vez mais difícil. Por mais que eu tenha essa filosofia de vida que eu já falei, tá difícil encontrar minha dose de felicidade. E eu ainda consigo encontrar nos Stray Kids. Então, assim, eu ainda amo esses meninos. Eu ainda consigo encontrar a minha dose de felicidade neles. Eles conseguiram me tirar de o riso que eu dei com o Lino e com o Sumi. Naquele mês que tava sendo tão doído, eu percebi que não, eu amo esses meninos ainda, eu consigo sorrir ainda. Então foi muito importante. Então esses meninos são muito importantes ainda pra mim. 이해나, 막내가 좋냐? 이해나, 막내가 좋냐? 이해나 정답은? 리노 형. 얘나 막내가 좋냐? 얘나 막내가 좋냐? 이해나 정답은? 창빈이 형. 뭐가 그렇게 웃긴데? 얘나 막내가 좋냐? 얘나 막내가 좋냐? 얘나 정답은? 막내가 좋냐? 얘나 정답은? 피직스 형. 얘나 막내가 좋냐? 한이 형이네. No dia que eles deixarem de ser importante, ter tanta importância, a história que eu guardo deles pra mim é muito importante também. Então, assim, o respeito que eu tenho por eles, eu tenho cuidado de respeitá-los individualmente, não postar qualquer coisa que vem na minha cabeça no Twitter ou em rede social. O respeito que eu tenho é pelo como eu me sinto em relação a eles. Então, espero que vocês tenham o mesmo respeito com eles também. E obrigada. E eu ainda amo muito Stray Kids, tá? Eu ainda tô aqui por eles e tenho esse canal ainda por eles. A gente pode falar de qualquer idol. Eu não falo, nunca falei, acho que eu falei 2 idols só aqui. Mesmo assim, eu acho que esse canal ainda é dedicado a eles. Obrigada. Esse vídeo foi um pouco longo, mas se você chegou até aqui, obrigada. Tchau.
햄버거. 햄버거 햄버거. 그만 틀어. 틀지 마. 그리고 우리 팀 내에서 보지 마 그렇게. 제대로 해줘. 알았어, 기다려봐. 아니요. 길어. 아니 긴 건 나도 느껴지고 얇아. 얇은 건 나도 느껴져요. 왜 이래? 싫어. 왜? 아 왜 전화 꺼? 싫어. 싫어. 나한테 한번 해줘 그럼. 싫어. 그걸로 들려. 나도 피아노 치는 모습 보면서 들으래요. 이건 안 보는 거 인정하기 싫어요. 할수 있어. 해봐. 안 해봤잖아. 도전도 안 하고 포기를 해. 주택이 밀라. 그냥 아이고 그냥 보지마 보지마 안돼 걱정을 했어야 되는데 걱정이 없네. 아 싫어 해 해줘. 한 번은 할 수 있잖아. 야, 후할 때 바라봐봐. 싫어 그 정도로 못할 받을 수 있겠어? 더러워 기대하고 있는 기대하고 있는 한 번만 아니 불렀잖아 안 불렀어. 찐으로 할 땐 안 불렀어. 그래서